E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo, e esse vídeo aqui é aquele vídeo assim extraordinário, aquele que veio, que não estava programado para ser gravado e para ser lançado no mesmo dia. Por quê? Já tinha saído um vídeo, eu já tô com uma série de vídeos engatilhados no canal, então hoje não era dia de postar vídeo, mais um vídeo. Então, mas deu um bug aqui no Japão. Só que não é só no Japão que isso vai dar. Como é que se diz assim? Em outros locais também isso aqui vai repercutir, é fato. Tanto que no vídeo da, como é que se fala assim, da reciclagem que eu havia postado, o Stefano, ele me perguntou, né, uma coisinha ali, ainda falei para ele ali nos comentários, tá lá, quem quiser dar uma conferida. Isso há um dia atrás. Eu falei assim, ó, as bolsas agora estão em baixa, tem que aproveitar agora para fazer dinheiro. E é isso que eu tô vindo aqui para você. Aproveite agora, faça dinheiro, não tenha moralidade, porque o capitalismo ele não tem dó de você. Então, o que despencou agora, se você tiver dinheiro, aproveita, agora é o momento. Faça dinheiro, tá? Então, eu vou trazer aqui duas razões que uma contribuiu para a outra para poder ter despencado, tá? A bolsa aqui no Japão. E só que isso vai repercutir em outros lugares, no Brasil, Estados Unidos, vai, com certeza. Então, mesmo se você não quiser investir aqui no Japão, quiser usar como é que fala assim, investir no Brasil ou nos Estados Unidos ali, fica de olho, fica esperto. Tanto que o Bitcoin ele despencou. Quem acompanha ali a guia comunidades viu que igual por exemplo, uma das moedas, eu não lembro qual delas agora, caiu 20%. Você pode ter certeza que esses 20% vai voltar. Então, quem tiver uma grana, pô, agora invista, faça dinheiro. E eu, infelizmente, eu não posso aproveitar essa hype. Por quê? Deu uma queda na Intel semana passada. Eu já fui lá e aproveitei a queda da Intel. Vocês acham que a Intel vai falir da noite pro dia? Não vai. Praticamente é uma das maiores empresas do mundo em processadores e semicondutores. Vai falir? Não, não vai. Então eles vão dar a volta por cima e vão voltar. E dependendo, a Intel também tinha falado que ia fazer reestruturação e etc. Quando eles falam que vão fazer reestruturação, você pode ter certeza que as ações daquela empresa vai valorizar. Então eu aproveitei essa hype. Só que eu já tinha uma certa noção que ia continuar dando besteira, como é que se fala assim, nas bolsas do Japão. Tanto que eu havia comentado isso já antes com o Stefano. Só que é aquela velha história. Eu sou pobre, canso de falar, eu sou pobre, então meu dinheiro é limitado. Só que quem tiver agora dinheiro, aproveita. Aproveita porque vai dar para fazer muita grana. Principalmente igual criptomoedas despencaram junto com isso aqui também. Então aproveitem. E eu reativei, tá, o meu Insta ali. Então na parte de trades do meu Insta eu coloquei uma foto, a mesma foto que eu coloquei na guia comunidade, eu coloquei lá também da baixa das criptomoedas, avisando. Então quem quiser, como é que se fala, tentar ficar um pouco mais acompanhado, né, do que eu soltar, porque tem muita coisa que eu vou soltar só lá no Insta, da mesma forma que tem muita coisa que eu vou soltar só lá no TikTok e algumas coisas só pro YouTube, tá? Porque não adianta, não faz sentido eu ter 3 plataformas diferentes e colocar a mesma coisa nas 3, não faz sentido. Então vai ficar coisas diferentes em momentos diferentes ali. Então quem quiser dá uma olhada lá. Eu reativei meu Insta também no final de semana. Ele estava totalmente desativado, né? Com a ideia do trades ali. Eu achei até bacana, por sinal. Então dá para fazer uns postzinhos rápidos ali e vida que se segue. Então eu vou começar lendo aqui, tá? Em relação ao iene. Aí depois eu vou para a bolsa. E nisso nós vamos comentando junto. Eu vou comentando com você aqui já para a gente ter uma ideia do que vai ser daqui para frente. Mas você vê que mais uma vez eu acertei, tá, nas minhas previsões. E o Stefano não me deixa mentir. Mas vamos lá. O iene japonês, no caso, atingiu a máxima de meados de janeiro em relação ao dólar na abertura da Ásia hoje, na segunda-feira. Com os mercados estendendo os movimentos desencadeados na semana passada, após dados fracos sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos têm alimentado preocupações com a recessão e expectativas nos cortes mais profundos pela taxa do Fed. Sim, só que isso já vem de uma ressaca de semana passada. Essa sintomática já começou na sexta-feira.
Quem estava um pouco mais atento e viu ali, percebeu que tinha alguma coisa errada, que aquilo não ia parar ali. Só deu uma brecada porque entrou o final de semana. E nessa parte de, como é que fala, de câmbio, final de semana não trabalha. Da mesma forma as bolsas, elas não trabalham, daquela parada. Então parou ali. Só que aí vem acontecendo as nhacas no final de semana junto, embolou o meio de campo. E você vê que deu essa hipervalorização do iene no Japão, com a queda das bolsas. Porque a pessoal da bolsa não estava esperando essa valorização toda que ia dar do iene. E nisso repercutiu pra caramba. Os dados de emprego na sexta-feira surgiram com uma série de relatórios de lucros fracos de grandes empresas de tecnologia e as maiores preocupações com a economia chinesa levaram uma liquidação global nos mercados de ações, petróleos e moedas de alto rendimento à medida que os investidores buscavam segurança no mercado. É aquela velha história. Essa é a parte complicada do renda variável, tá? Dependendo, pode ser que dê uma despencada assim, você, como é que fala assim, aquilo que você investiu, você perdeu, não. Aí entra aquela ideia das contas não realizadas, tá? Se você não vender, você não perde, o dinheiro fica lá. Se você vender, aí fica contas realizadas, aí você se lascou, tá? Só que para quem não tem experiência, dependendo, vê, porra, despencou e agora? Entra naquele desespero que é vender. Não, agora não é hora de vender. Se você não tem necessidade daquele dinheiro, não venda. Segura. Tá? Porque aquilo vai dar uma alta. Claro que se você comprar agora na baixa é melhor. Tá? Se você tiver uma grana sobrando ali, você dá aquela baixa ali, dependendo do que você vê, você compra. Igual uma das criptomoedas agora que eu vi, estava dando baixa de 20%. Deixa eu ver aqui agora na gravação desse vídeo quanto que tá ali. Vamos ver ali a cotação pra gente ter uma noção. Você vê que eu faço umas coisas assim, você vê que eu não tenho roteiro. Eu começo a gravar assim, eu começo a falar com você assim, aí daqui a pouco já vem um estalo, não, vamos colocar isso aqui no meio do vídeo. Você vê que roteiro zero, tá? Eu sou um cara totalmente nesse ponto impulsivo, tá? Porque eu vou naquela onda, aí vem aquela ideia, não, isso aqui pode ser bacana, vamos colocar ali no meio ali, a coisa vai. Então vamos ver aqui. Ó, já mudou. Acho que dá pra você ver. Da última foto que eu postei. Porque a última foto que eu postei, a Ethereum estava com 20% de desvalorização, agora está com 19%. Em contrapartida, você vê que a Chainlink está com 22%. Vale a pena comprar a Chainlink? Porra, com certeza. Porque ela com certeza ela vale recuperar esses 22% que ela está perdendo. Porque essa aqui é uma das cotações das 16 maiores moedas. Que geralmente eu tenho aqui assim para poder ir ficar olhando, para ir acompanhando. Então já dá para você ter uma ideia que esse tipo de coisa vai dar para fazer grana? Vai dar para virar. Tá? Da mesma forma que... Ah não, essa parte aqui eu não posso mostrar para vocês não, senão eu vou mostrar meu portfólio de investimentos. Aqui não. Esse portfólio de investimentos é aquela velha história que é igual esposa. Você não faz propaganda, você não fala para os outros, até fica quieto, tá? Mas já deu para você ter uma ideia que dá para fazer grana nesses dias, dá. Tanto com ações, títulos e Bitcoin. Tá? Só que renda variável tem isso. Dá esses problemas, dá essa despencada, dependendo da pessoa, ela entra em desespero. Porra, caiu, ficou no vermelho, beleza. Não desespera, segura porque vai dar uma alta. Tá? Mas se você tiver uma grana para investir agora, invista. Mas continuando aqui. Os dados de emprego da sexta-feira surgiram após uma série de relatórios de lucros fracos de grandes empresas de tecnologia e as maiores preocupações com a economia chinesa levaram uma liquidação global no mercado de ações, petróleos e moedas de alto rendimento à medida que os investidores buscavam segurança no dinheiro. Sim, por isso que eu falo que
nesse momento, como é que se fala assim, quem não tiver necessidade não venda. Tá? As vendas continuaram na segunda-feira, com os rendimentos dos títulos dos tesouros americanos caindo ainda mais, e os índices das ações no vermelho e as moedas um pouco menos voláteis, mas em baixa em relação ao dólar e ao iene. O iene, a moeda de refúgio e favorita para financiamento, foi negociada a 145,43 ienes, alta de 0,8 em relação ao dólar, após atingir um pico de 145,28 de meados de janeiro, nas primeiras negociações. É aquilo que eu já havia falado. Quem acompanhou o canal deve se lembrar desse prospecto que eu fiz. Você vê que eu acertei de novo no prospecto. Que muita gente ia fazer o quê? Aquilo que eu falei. Ele aproveitou que o Banco do Japão colocou aquele aumento de, como é que se fala assim, de juros. Só que o Banco do Japão ele especulou que ele ainda, pode ser que aumente ainda mais a taxa de juros. Pô, bacana, dependendo para uma moeda, vai 1% para mais. Pô, vamos falar a verdade. Ultimamente, renda fixa não tem tido 1% ao mês. Então você vê que é um negócio assim, como é que se fala, é chamariz, dependendo da situação? Pô, dependendo é. Então dependendo do investidor, ele vai em cima daquele, principalmente dependendo do investidor, ele não é um investidor pé de chinelo igual eu. Ah, vou lá e invisto 50 reais ali, 100 reais. Não é um pé de chinelo, os caras vão de milhões. Então nessa brincadeira de milhões, os caras ganham assim, muita grana em cima. É aquela velha história. Quem entrar na chuva é para se molhar. É igual eu, vou lá com meus 50 reais, meus 20 reais. Mas eu tô na chuva também para me molhar, porque dependendo, se eu perder 50 reais, para mim faz diferença. Japonês, você tá miserável? Não, pô, para um cara pobre, perder dinheiro não é legal. Então, como é que você diz? Eu tenho que dar tiros certeiros, por isso que eu tenho que fazer meus prospectos, eu tenho que ver as coisas direitinho, eu preciso analisar de uma forma que eu não perca dinheiro. Só que eu não quero perder dinheiro, eu não quero que você perca dinheiro também. Por isso que eu faço certas análises. E você vê que as análises batem. Essa análise da moeda do iene, você viu que repercutiu ainda mais. Então aquilo que eu havia falado, os grandes investidores fizeram a mesma coisa. Acompanharam minha linha de raciocínio. E você vê que nisso valorizou o iene ainda mais. E pode ser que melhore isso. Ainda pode ser que ainda tem, como é que fala? Você tem gás para isso ainda. Tá? Porque ainda está na especulação do aumento dos juros, ainda mais aqui no Japão. Enquanto essa especulação tiver no ar, ela pode ser que ganhe força. E nisso pode ser que dá mais impulsão para o iene. É aquilo que eu falei, que o Japão ia tentar segurar a alta da inflação com a taxa de juros, com essa parte. E você vê que dito e feito. É questão de evidência? Não. É questão de ver como é que está o caixa do Japão. Se o Japão tivesse ganhando dinheiro suficiente, conhecendo a cabeça do japonês, como é que é, grande provavelmente ele não ia fazer isso que ele fez agora. Ele fez isso aqui na medida de desespero, porque o caixa não está dando. O dinheiro que o Japão está ganhando no PIB é pouco. Então isso aqui está sendo suficiente para ele? Não. Só que então ele tem que cortar gastos. Cortar gastos é aquela velha história. Dependendo, você não vai ficar totalmente sem gastos. Você vai ter o gasto, mas você vai minimizar o dano daquele gasto. Igual, por exemplo, se você tem 10 reais, seus gastos estão dando 7. Mas se você tem condições de cair ele para 5, pô, diminua para 5. Do que você ter que ficar pagando 7 de novo. Besteira, não é? Então, se você tem condições, minimize os gastos. É o que o Japão está tentando fazer. Ele não vai deixar de ter o gasto, mas ele está tentando minimizar. E nesse ponto, é lucro, pô, sim, com certeza. Para quem é investidor, olha esse tipo de coisa. Por isso que eu, por exemplo, eu particularmente, eu não gosto de usar bots, tá? Para fazer transações. Eu gosto de ir lá, né? O famoso velha guarda, né? Olhar gráficos para ver como é que a coisa tá. Leva muito mais tempo? Muito mais tempo. Só que a chance, assim,
A parte de segurança, para mim, é muito maior, tá? Então, minha chance de perder dinheiro é muito menor do que usar um bot. Mas, continuando aqui. O euro ficou estável, né, em 1,91. E o índice do dólar também ficou quase estável em 103,117, enquanto o dólar australiano chegou a 0,6495 e caiu 0,25%. O preço de mercado, que inclui um corte de 50 pontos base na taxa do Fed na sua reunião de setembro, acho que será demais, disse Masafumi Yamamoto, estrategista-chefe do câmbio da Mizuho Securities em Tóquio. Então você vê que eles estão, no caso, o analista ali da Mizuho, ele já está prevendo que pode ser que para setembro dê uma despencada na taxa de juros ali. Então o que vai acontecer? Essa migração das pessoas que estavam lá fazendo, como é que fala assim, investimentos nos Estados Unidos para o Japão, questão de moeda forte. E nisso você já sabe o que vai dar. Vai cada vez mais despencar o dólar aqui no Japão. E é uma coisa que o Trump vai dar risada até aqui, porque ele já havia especulado sobre isso também. Então, para quem quer pegar o dólar ainda, como é que fala assim, o iene a preços módicos, bacanas, agora é a hora. Por isso que muita gente já está pegando para como é que se fala? Para poder investir. Porque quanto mais forte ficar o iene, menos com juros ele vai ganhar. Por mais que, como é que se fala assim, vai ter, como é que se fala assim, juros de 1% ou mais. Aquele que comprou a 140, aquele que comprou, por exemplo, a 150 vai ganhar mais do que aquele que comprou a 145. Entendeu a jogada? Por isso que eu falo, é questão de começar a entender a lógica do mercado, mas para isso eu preciso o quê? Estudar um pouco de educação financeira. Se você estudar um pouco da educação financeira, você vai conseguir fazer tudo isso que eu faço e muito mais. Eu falo isso porque eu sou muito topeira. Tem hora que eu sou muito preguiçoso, né, para fazer análise, sentar, olhar, falar, vá pra puta que pariu essa porra, como é que você desculpa o termo, eu largo para lá. Mas se eu pegasse, dependendo, eu faria, como é que se fala assim, análises muito mais refinadas do que eu já faço. Mas requer tempo. Então é aquela velha história. É capaz das pessoas conseguirem, como é que se fala assim, fazer investimentos muito mais assertivos daqueles que eu faço, de acordo com as informações de mercado. Mas é aquela velha história. Para a pessoa fazer isso, ela não pode ter preguiça de ir lá, garimpar informação e etc. Quando eu estou disposto, como é que se fala assim, eu vou lá, faço de boa, você vê que eu faço, gravo meus vídeos aqui, faço minhas análises. E é muito raro alguma análise minha dar errado. Quem acompanha o canal aqui já deve ter percebido isso. Então tem muita coisa que dá para as pessoas. O negócio é deixar de ter preguiça. A economia dos Estados Unidos está mostrando sinais de desaceleração, mas não é tão ruim quanto o mercado está precificando, disse o consultor ali da Mizuho. Mas o impulso de curto prazo pode manter a liquidação a níveis técnicos, também apontando para ganhos do iene, disse ele. É óbvio, pô, nós já estamos falando de curto prazo. Curto prazo é dinheiro rápido. Só para vocês terem ideia, mais ou menos. Isso varia muito de local para local. Dependendo do curto prazo, tá? Tem locais que colocam de 6 meses a 1 ano. Médio prazo, né? Dependendo do local, vai 1 ano a 2 anos. Dependendo do local ali, médio prazo, de 2 a 4 ou de 2 a 6 anos. Longo prazo, de 6 a 10 anos para mais. Dependendo do local, depende muito da classificação do local. Mas já dá para você ter uma ideia que nós estamos falando de curto prazo. Curto prazo nesse ponto aqui, igual por exemplo, se tratando de moedas, bancos centrais podem fazer isso aqui, da noite para o dia. Então quanto mais rápido a pessoa ganhar com moedas, melhor para ela. Até porque ela vai aproveitar aquelas moedas em vida, não em morte, de determinadas situações de cada pessoa. Tá? Então quanto mais rápido ela ganhar aquele dinheiro para ela, melhor. Então quanto mais especulações
falando de curto prazo, pô, é bacana. Então se você tiver uma moeda que vai te pagar ali 1% ou mais no curto prazo, quem que não vai para aquilo? Até eu que sou mais trouxa iria. Eu que não tenho grana para isso. Então já dá para você sacar, para mais B aqui. Tem muita coisa que dá para as pessoas fazerem dinheiro se você tiver dinheiro. Por isso que tem aquela passagem na Bíblia, eu não lembro direito como é que é, mas que fala assim, quanto mais você tem, mais você ganha. É algo parecido. Quanto menos você tiver, menos você vai ter. Então tem muito disso aí, isso reflete muito aqui também. Tá? Então tem que tomar cuidado. Sim, é igual aquela ideia que eu falo da questão de deixar de ter preguiça e procurar informação, procurar estudar. Quanto mais conhecimento você tiver, quanto mais você procurar, mais você vai ter. Se você não procurar conhecimento, sua cabeça vai ficando, ó, como é que se fala assim? Vazia, como é que se fala assim? Cabeça vazia é a oficina do diabo. Então, menos você vai ter. Porque mais tempo ocioso, menos você quer estudar, menos você quer crescer. Então, menos você vai ter. Em relação a quê? Pode ser o amiguinho do outro. Porque é aquela velha história, conhecimento a gente nunca perde. Você adquiriu, aquilo é teu. É aquilo que você vai morrer com aquilo. Só que em comparação com o amiguinho do lado, dependendo se ele está fazendo alguma coisa, você perdeu. Né? Porque ele cresceu, você não. Você sabe que na vida, para alguém ganhar, alguém tem que perder. Não existe almoço de graça. Então já dá para você sacar para uma vez que tem muita coisa que a gente tem que deixar de preguiça. Até eu mesmo, quando dá aqueles momentos de procrastinação, eu falo, não, para de preguiça. Para de preguiça porque agora é momento de acumular. Então se eu não der um trampo, se eu não trabalhar aqui, não trazer vídeo para você desse tipo de coisa, eu não ganho. Então eu tenho que deixar de procrastinar também. Porque tem hora, eu vou te falar, tem hora que dá desgosto gravar vídeo. Por que eu falo esse tipo de coisa? Determinadas coisas que eu vejo nos comentários. Dá até desgosto. Eu falo assim, não, porra, larga pra lá, porque o povo tá merecendo, não. Mas, continuando aqui. Claro que isso não é pra todos, mas tem hora que a coisa é tensa. Os rendimentos dos títulos do Tesouro vêm caindo bastante desde a semana passada, quando o Federal Reserve manteve sua taxa básica de juros na faixa atual de 5,25% a 5,50%. Enquanto o presidente Jerome Powell abriu a possibilidade de um corte na taxa em setembro. É aquela velha história. É a bosta da especulação. Então, começou a especular, as pessoas começaram a debandar. Isso foi bom para os Estados Unidos? Não, é horrível. Perda de investimento é horrível para qualquer moeda. Mas, né, vida é por isso que você tem que tomar cuidado com o que fala, muito. Eu canso de falar. O segredo é a alma do negócio. E aquilo que engorda o boi é o olho como fala assim, o olho do dono. Então você tem que ficar quieto, fica quieto. Você tem planos, não fala para ninguém. É aquela velha história, igual assim, tudo que eu indico para vocês assim, é o normal. Mas os meus planos mesmo, eu não falo aqui. Tanto da mesma forma que eu não mostro meu portfólio. Então tem muita coisa que, como eu falo assim, eu passo da minha vivência para você, só que meus planos eu não falo, determinado. A única pessoa que sabe dos meus planos é minha esposa. Só. Tá? Então tem que se tomar cuidado com isso, sim. Porque às vezes você está falando alguma coisa, alguém já especulou ali, ou já está planejando alguma coisa contra você, com base no que você falou. Ah, japonês, isso é mania de perseguição, não. Quantas pessoas aqui no Japão, dentro das fábricas, tomaram rasteira por causa de coisa que elas falaram. E não falaram nem na intenção, mas a pessoa vai lá, ela pega, distorce aquilo, leva para a chefia é assim, então tá, tome. Acontece, porra, pra caramba aqui no Japão. Comigo já aconteceu. Então tem muita coisa que é tenso, por isso que você tem horas que você tem que ficar, ó, bico calado. Tá? Mas vamos lá. Os rendimentos dos títulos do Tesouro Americano de 10 anos caíram em quase 40 pontos base na semana passada, a maior queda desde março de 2020, e estavam em 3,79. Então já deu para você sacar o tamanho da debandada que aconteceu por causa desse tipo de coisa, né?
Os futuros do Fed, né, Fed Fund, refletiram nos traders, precificando uma chance a mais de 70% de um corte de 50 pontos base na reunião de setembro do Banco Central, de acordo com o Fed Watch. Então já você vê que tem uma chance disso acontecer. Então você vê que é muita coisa. Tá? Então, para evitar perder, melhor já vazar. Como é que se fala? Enquanto está em alta. Os futuros implicam em 155 pontos base de corte este ano, uma quantia similar a 2, né, que pode ser que aconteça em 2025. Então você vê que para o futuro americano não vai ser bom. Se eles estão já prevendo 155 de pontos base de corte para 2025 também, sinal que a economia americana para 2025 não vai ficar boa. Então não espere grandes coisas no ano que vem. Tá? O iene subiu 10% em relação ao dólar em pouco mais de 3 semanas, impulsionado em partes pelo grande aumento de 15 pontos base na taxa de juros do Banco do Japão na semana passada para 0,25%. Além dos anúncios com um plano para reduzir com base na sua metade das compras mensais de títulos nos próximos 2 anos. É aquela velha história. Quanto menos ele meter a mão em reduzir, mais títulos sobram no mercado. Analistas da Barclays disseram que a moeda japonesa foi a mais sobrecomprada entre as principais moedas do G10 e, portanto, a expectativa de ainda mais desempenho superior no curto prazo parece alta. É aquilo que eu falei no início do vídeo. Ainda tem capacidade? Porra, pra caramba. Mas é aquela velha história, capacidade especulativa. Só que nisso, a especulação é um troço tão forte. É um poder tão forte, porque a especulação ela mexe com a imaginação. E qual que é o maior poder, por exemplo, tá, da lei da atração? A famosa imaginação. Aquilo que você imagina é aquilo que você vai atrair. Então, se você imagina porcaria, você vai atrair porcaria para a tua vida. Da mesma forma que se você imagina coisas boas, sentimentos bons, você vai atrair coisas boas. É o que diz a lei da atração. Você vê que eu entro até naquele campo do esoterismo ali, mas é a vida. Tá? É aquilo que eu falo. Tudo é partículas e moléculas. Partículas e moléculas, que é eletricidade. Então a eletricidade, que é? Ela tende a atrair ou repulsar. Preciso falar mais alguma coisa, né? Então tudo é energia. Então, basicamente, pode ser que tenha alguma correlação? Totalmente. Pelo menos para mim, tem. Mas, por que eu falo esse tipo de coisa? Pode parecer coincidência, tá? Vou falar um negócio aqui, mas pode parecer coincidência. Eu sigo muito ao pé da letra a simpatia da canela. Todo dia primeiro eu faço a simpatia da canela. E por incrível que pareça, quando eu faço a simpatia da canela, pelo menos os 2, 3 primeiros dias é os dias que mais entram pessoas no canal, depois dá uma despencada. Mas acontece toda vez que eu faço a simpatia da canela, por incrível que pareça. É a questão de fé? Sim. Tá? Minha fé é boa? Não, você vê que despenca. Mas você vê que, pô, pelo menos naqueles dias que a crença tá alta, o troço funciona. Como é que fala assim, né? Coincidentemente ou não. Experiência que eu passo, assim, que eu vivo. Já comentei até isso com minha esposa. Né? Já mostrei para ela. Ali em questão dos gráficos do canal. Mas, né, vou continuar aqui. A derrocada de 2 dias no mercado de ações no final de semana passada viu a Nasdaq, né, de alta tecnologia, registrar uma correção de 10% em relação à máxima histórica atingida no início de 2022. As ações também despencaram na Europa e na Ásia, com o índice Nikkei do Japão perdendo quase 5% semana passada. Sim, eu ia falar isso. Quem tiver grana para investir nessa parte agora, faça. Só que aquela velha história, não invista diretamente na Nikkei. Porque a Nikkei, se você abrir ela, destrinchar ela ali, é uma série de várias bolsas ali, o índice Nikkei. É da mesma forma que o Brasil tem a B3, tá? Aqui o Japão tem a Nikkei 225. Tá? Mas não invista nisso, invista destrinchado. Então, se você pegar ali,
abrir as bolsas, abrir a Nikkei e ver quais são como é que se fala assim, as bolsas que fazem a parte da Nikkei ali, você vai ver que sempre vai ter uma que vai estar muito feia, vai estar horrível em relação às outras. Invista naquela. Dica que eu te dou. Porque geralmente essas empresas são empresas fortes, que ela não vai quebrar, que ela não vai sumir do mercado e você vai perder seu dinheiro. Não. Pode investir nessa daí. Por quê? Pode ser que não leve algum tempo. Quanto tempo? Só Deus sabe. Mas ela vai se recuperar. E nisso que ela se recuperar, você vai ganhar uma boa grana. Mas é aquela velha história. Dá para saber? Não dá. Vai depender muito da flutuação do mercado. Você vê que agora tá uma porcaria. Quem comprar para agora, nos próximos dias, pode ser que não... Como é que se fala assim? Não levante muita coisa. Só que, igual por exemplo, a Intel. Na sexta-feira deu ruim com a Intel. Né? Eu fui lá, quando eu vi que, que a Intel estava ruim, eu entrei lá para ver as ações. Nossa, tinha despencado de uma forma horrível, vertiginosa, eu fui lá e comprei. Não foi muito, mas comprei. Mas em questão de horas, ela já começou a voltar a valorizar. Vendi? Com certeza não, porque ela tem potencial para ganhar muito mais. Então eu seguro. Mas ela já estava voltando a valorizar. Por isso que eu falo para você, dependendo, agora é a hora. Por isso que eu estou gravando esse vídeo aqui, já para você já ficar atento, porque japonês, mas você não teria que ter postado isso antes? Não, relaxa, porque essa como é que fala assim, essa onda de desvalorização não vai parar por agora, tá? Então, dá tempo de eu postar esse vídeo aqui, dá tempo de você ver, dar aquela procurada, porque isso aqui vai repercutir também em outras moedas, tá? Em outras bolsas, não vai ficar só restrito ao Japão. Porque geralmente quando dá isso aqui, geralmente dá algum efeito cascata. Porque alguma empresa de fora é atrelada com a empresa daqui. Então se a empresa daqui cai, grande provavelmente a empresa lá de fora vai dar ruim de alguma maneira. Eu não deveria falar isso não, mas como é que se diz? Eu preciso exemplificar isso, porque senão as pessoas não entendem, né? Pode ser que você não entenda. SoftBank. O dono da SoftBank, ele é danado para fazer investimento ruim. Ele é danado, tá? Por que eu falo esse tipo de coisa? Você vê que a SoftBank aqui no Japão, né? Daqui a pouco ela me compra uma empresa ali fora. Aí daqui a pouco a empresa que ele comprou despenca lá, despenca as ações da SoftBank aqui no Japão. É fatal. Eu não sei como é que o dono da SoftBank ainda tem dinheiro, porque o que ele fez de cagada de investimento não dá para mensurar. Esse cara já perdeu muito dinheiro. Ele é daquele tipo assim, eu acho que esse cara ele deve ter espírito de brasileiro, porque ele fala assim, eu sou brasileiro, nunca desisto. É a mesma coisa com ele, porque o que ele faz de burrada, eu não sei como é que a SoftBank não falhou ainda. Te juro, esse cara, ele deve ter uma grana, ou esse cara deve fazer alguma coisa meio escusa por fora, porque o tanto de dinheiro que ele já perdeu, vocês não fazem ideia, tá? Só faz ideia quem acompanha. Se você quiser ter uma ideia mais ou menos de quanto que esse cara já perdeu de dinheiro, faz uma pesquisa no Google ali, de investimentos errados que o presidente da SoftBank fez. Pô, é de tirar o chapéu pro cara, né? Mas como é que se fala assim, se eu tivesse feito tudo aquilo de errado que ele já fez, eu já teria até fechado o canal, porque é tenso, tá? Mas continuando aqui, enquanto isso, os mercados também estão lidando com risco de escala militar no Oriente Médio, tá? Nos últimos acontecimentos ali, que está levando os preços do petróleo às mínimas em janeiro. Só que aqui no Japão tá subindo, viu? Não sei se é por causa do feriado, mas tá subindo o preço do petróleo aqui. Então se você tiver carro, sugiro que já vá abastecer, deixa ele o tanque ele mantém ali, porque senão pode ser que você pague mais caro. Então a parte do iene eu termino aqui, tá? Vamos para a bolsa aqui. Olhar o bico. Cara, se meu computador me ajudasse, ia ser tão lindo. Nossa, porque ele fica assim. Porque se eu demoro muito de uma página para outra,
a outra página, não fica, como é que se fala, circulando dados, praticamente, e o computador ele é muito lento para processamento e renderização. Então quando eu troco de página sem ficar acessando muito e dar aqueles, entre aspas, aquele pausa na memória, até ele pegar no tranco de novo para poder mostrar uma imagem, meu, é tensa. Por isso que eu falo que o problema de renderização dele também é horrível. Tá? Então tem muita coisa assim que acaba me atrasando. Quantas vezes eu tenho que parar de gravar um vídeo porque essa miséria que leva mais de 10 minutos para abrir? Aí eu tenho que gravar tudo de novo, dependendo do vídeo, dependendo da situação do dia. O mesmo vídeo eu tenho que gravar 5 vezes. É tenso, imagina, você vê que cada vídeo, dependendo, ele leva 1 hora. Então você imagina, dependendo, 4 erros, de quase 1 hora cada um. Dá pra você ter uma noção, né, do tamanho da nhaca que às vezes dá pro meu lado. Vamos lá? Ah, abriu. Vamos lá. O índice de ações referência do Japão, o Nikkei 225, é igual a B3 no Brasil, tá? Caiu, né, 6,7% aqui, né, na hora que saiu essa matéria. Só que parece que ela chegou a despencar 7%. Tá? Mas vamos lá. Na manhã de segunda-feira, no caso hoje, antes da recuperar parte do terreno perdido, estendendo as liquidações que começaram na semana passada. É aquilo que eu havia falado. Começou semana passada e não parou por ali, por causa daquilo que eu falei, daquela previsão em relação ao banco, que o banco fez a debandada, o mercado não estava preparando para esse tipo de coisa, repercutiu pra caramba. O Nikkei havia perdido mais de 2.400 pontos para 33.488,08 em cerca de meia hora após a abertura. Cerca de 1 hora após o início das negociações, o índice caiu 5,3%, ou cerca de 1.900 pontos para 34.010,69. Foi o que eu falei para o Alessandro agora há pouco. O Alessandro mandou mensagem para mim, eu estava falando para ele, se você for, como é que se fala, fazer investimentos, deu esse circuit break, alguma outra coisa assim, se você na corretora que você tiver, puder deixar engatilhado ordens de compra ou de venda, já deixa engatilhado. Porque na hora que der a abertura, a reabertura, já vai pegar abaixo. Então ele tem condições de ver o que ele quer comprar ou quer vender ali, tá? Porque está fechado, né? Ou como é que se fala assim, a compra e venda, mas a coisa está lá. Ela não saiu dali. Só foi fechado para compra e venda. Então, dependendo da corretora, pode se deixar engatilhado ordens de compra. É igual, por exemplo, final de semana. Às vezes eu tô de bobeira olhando ali ações, títulos e fundos imobiliários. Eu vejo alguma coisa bacana ali no gráfico, eu falo, caraca, né? Eu deixo feito ordem de compra para quando como é que fala, o mercado reabrir, ele já vai lá e já faz para mim, já deixo engatilhado. Então não tem momento de alta, dependendo da situação. E nisso pode acontecer assim também agora. Por isso que tem muita coisa que, dependendo das pessoas, dá para as pessoas fazerem grana agora. Agora não é hora de usar moralismo não, tá? O capitalismo, ele não tem dó de ninguém. Se o capitalista, se ele puder botar no teu fiofó ali para poder ele ter lucro, ele vai fazer, tá? Então agora, se você puder colocar no fiofó do capitalista, coloque, sem dó. Se você tiver uma grana, invista. Tá? Só que é aquela velha história. Faça com cautela, escolha bem as ações que você vai fazer, que você vai querer comprar, né, para poder investir ali. Só que nesse caso aqui, compre ações não visando a ideia dos proventos, tá? A ideia dos juros, como eu já venho falando em outros vídeos. Compre mesmo para comprar e vender, o famoso trader ali, tá? Agora para imediato é o famoso buy and hold. Compre e segure, porque ele vai dar a valorização. Falei bonito agora, hein? Ó, tô usando o jargão ali, buy and hold, né? Mas compra e segura, para você poder vender depois a preço bem maior, para você poder conseguir o lucro ali. Porque essa compra e venda,
você vai gerar dinheiro muito mais rápido do que com juros. Os juros ali, como é que se diz? É para quem não quer ficar olhando o mercado, ficar acompanhando o mercado, etc. Mas quer ganhar acima do normal, né? No caso assim, do renda fixa e etc. Quer ganhar mais rápido, aí beleza. Mas quer gerar grana mesmo, é compra e venda. Por isso que tem a ideia do day trader. Só que o day trader é um troço tenso. Tá? Ali eu não recomendo para ninguém, que aquilo deixa o cara meio xarope. Mas eu gravei aqui uma matéria, né, com um senhor de idade aqui no Japão, que ele é um day trader. O cara fez muita grana. Aqui, eu tenho essa matéria gravada aqui. É um cara, se não estou enganado, lá pro lado de Hiroshima, num lugar assim. É para aquelas bandas de lá. Se eu não estou enganado. Tá? Mas essa matéria eu tenho gravada aqui. Mas já tem um certo tempo que eu gravei ela, então a cabeça... né? Mas você vai fazer dinheiro muito mais rápido do que com juros. Mas se você quer viver de juros, pô, bacana, dá. Vira e mexe eu mostro nos vídeos aqui. Tem um vídeo que ainda não foi ao ar, mas eu mostrei ali que eu tinha ganhado R$22, 20 reais, 20 era 20, acho que era 20 a 22 reais ali. Eu mostrei em rendimentos. Se eu que sou um Zé, desculpa o termo, tá? Eu sei que muita gente não gosta, mas meu, eu que sou um Zé Cu, consigo fazer dinheiro, por que você não vai conseguir? É aquela velha história. Ah, japonês, você ganhou pouquinho, beleza. Mas eu ganhei sem fazer força. Não precisei de trabalhar. Não precisei debaixo desse solão lá. O dinheiro veio para mim. É aquela velha história. O dinheiro pode vir para você também. Sem você fazer força. Mas você tem que investir. E quer ganhar com juros, você tem que acumular. Não é ganhou, gastou. Não, você tem que acumular. Quanto mais você acumular, mais aquilo vai enchendo para você e vai ficando a ideia dos juros sobre juros. Porque você ganhou um tanto aqui, ele gerou um X tanto aqui. Aí esse X tanto aqui você vai reinvestir, ele vai virar X tanto mais um X tanto, vai virar 2X tanto. Aí nesses 2X tanto vai virar 3X tanto, 4X tanto, 5X tanto. E nisso vai crescendo. E vai chegar no momento que você vai falar assim, não, agora já tá bom para mim, eu não preciso mais acumular, agora eu vou viver a vida. Ponto. Quero continuar trabalhando, vou continuar trabalhando, mas o dinheiro que está ganhando ali com aquele X tanto, que acumulou, e está gerando juros para você, dá para você levar uma vida tranquila, independente de você estar trabalhando ou não. Mas vai depender do quê? Dos seus esforços. Não adianta eu ficar falando aqui igual um pobre na chuva, né? E se você não faz nada. O importante é você. O mais importante de tudo que eu falar é você fazer. Eu posso falar, te dar todas as dicas, te dar tudo aquilo, te dar tudo esmigalhado, fazer um plano de ação, ó, faça assim. Se você não fizer nada, nada vai mudar na tua vida. Então a pessoa mais importante nisso tudo que eu estou falando é você. Porque para mim, eu já vou fazendo aquilo que é possível. Mas você tem que fazer aquilo que é possível para você também. Ah, japonês, mas eu estou endividado. Como é que eu vou fazer para investimentos para endividar? Você vai ter que cortar esses endividamentos primeiro. Porque endividamento é bola de neve, eu canso de falar. Você vai ter que ralar, dependendo, vai ter que ralar acima do normal. O que é acima do normal? Você trabalhou X horas, beleza. Você vai ter que trabalhar mais um certo tanto. Para você ter uma renda extra ali, para você poder tirar esse endividamento. Aí você continua com aquela renda extra ali, com aquela renda extra você começa a investir. Porque se você entrou em endividamento com o seu ganho normal, você muito dificilmente vai conseguir investir com o seu ganho normal. Você vai ter que aumentar seus ganhos de alguma maneira ou cortar muito seus gastos. Eu sei que tem muita gente que não vai gostar do que eu estou falando isso, porque isso aqui é papo para gente grande. Só que isso aqui é papo para quem quer deixar a pobreza. Quem quer deixar de ser pobre. Quem não quer deixar de ser pobre e acha que é espertão, ah, eu vou fazer da minha maneira, beleza. Você tem quantos anos? 30 anos, 40 anos. Conseguiu enriquecer com 30, 40 anos? Não conseguiu. Dependendo. Faça diferente. Se está vendo que daquela maneira não está dando, mude a estratégia. É fato.
Se você fez a mesma coisa, eu vou para o Japão para trabalhar, já estou 10 anos aqui, não consigo juntar um tostão, não consigo fazer um nada. Beleza. Muda a estratégia. Vou ter que ir embora do Japão? Não, não precisa. Só que aquilo, dependendo que você está tendo gastos aqui, você começa a cortar e começa a investir o dinheiro. Eu canso de falar esse tipo de coisa. Mas japonês, eu não quero mexer com essa parte de ações. Beleza, faça um estudo, vai estudar japonês. Se você já fala Nihongo, vai fazer uma certificação para você poder trabalhar e ganhar mais. Isso vai te gerar mais renda. Mas você vai estar investindo em você. Japonês, não quero estudar, quero montar um negócio. Beleza, monte um negócio. Mas faça algo diferente do que você está fazendo no normal. Se você já está 5 anos, 10 anos, não está enriquecendo, alguma coisa está errada. Vai botar a culpa no governo? Não. Não coloque a culpa no governo. O governo tem uma parcela de culpa? Uma parcela. Não a sua totalidade. A totalidade é com cada um. É comigo, é com você. É a responsabilidade da sua vida. Por isso que eu falo que vai ter gente que não vai gostar do que eu estou falando, que isso aqui é papo pra gente grande. É assumir a responsabilidade para poder tirar o pé da jaca. Tirar o pé da lama. Porque se não assumir a responsabilidade, ficar sempre culpando o governo, é culpa do governo, e você não tenta mudar nada na tua vida, nada vai mudar. Tá? Então, escuta o que eu estou te falando. Tô te dando esse sermão? Tô. Mas é pro teu bem. Tá? Mas vamos lá. As ações caíram na sexta-feira devido às preocupações de que a economia dos Estados Unidos poderia estar desmoronando pelo peso das taxas altas de juros destinadas a conter a inflação. Fato, isso ia ter um preço mais cedo ou mais tarde. E isso iria começar a refletir? Ia. Tá? Porque é aquela velha história, só você vê os relatórios econômicos dos Estados Unidos. Se você vê que não está aumentando os ganhos deles, taxa de desemprego está, não está tendo aumentos, está normalizado, ou despencando, não vai gerar grande dinheiro para o PIB. Então é aquela velha história. Aí nisso, como é que eles vão gerar dinheiro para poder pagar os altos juros que eles colocaram ali nos títulos? Vocês entendem? Aí a coisa vai começar a despencar cada vez mais. Aí é a hora que os Estados Unidos, dependendo, vai ter que aumentar impostos, fazer algumas outras coisas, né? Ou o próximo presidente vai ter que meter o pé na porta ali e começar a sair extorquindo o resto do mundo para poder gerar impostos, gerar dinheiro para os Estados Unidos. Alguma coisa vai acontecer. E dependendo é uma coisa não muito boa. Por isso que dependendo, os caras já estão debandando. Principalmente com essa especulação do Banco Central japonês. Um relatório mostrando que a contratação de empregados nos Estados Unidos desaceleraram. Nossa, não saiu a palavra. Desaceleraram. Agora sim. No mês passado, que levou muito mais do que esperado, né? E convulsionou os mercados financeiros, acabando com uma euforia que levou o Nikkei às máximas históricas de 42 mil, né, pontos nas últimas semanas. O S&P 500 afundou 1,8% na sexta-feira, nas suas primeiras perdas consecutivas de pelo menos 1% desde abril. O Dow Jones caiu 610 pontos, ou 1,5%, e o Nasdaq caiu 2,4%, enquanto as ações recuaram ao redor do mundo, né? A derrocada começou apenas alguns dias após o índice de ações dos Estados Unidos terem saltado para o seu melhor dia em meses, depois que o presidente do Federal Reserve, né, o Jerome Powell, deu indicações mais claras até agora que a inflação desacelerou o suficiente para que os cortes nas taxas começassem em setembro. Então você vê que ele começou a falar, só que ele falou antes da hora, né? E nisso vai dar debandada, sim. Aí o povo correu para onde? Para o Japão, né? Aquilo que eu já havia previsto em outros vídeos para trás. Agora a preocupação estão aumentando de que o Fed pode manter sua principal taxa de juros em uma alta de 2 décadas por muito tempo, aumentando o risco de uma recessão na maior economia do mundo. Sim, porque é aquela velha história. Não está ganhando dinheiro, só que ele tem que pagar os compromissos. No caso são as taxas de juros. E aí, como é que faz?
Um corte na taxa tornaria mais fácil para as famílias e empresas dos Estados Unidos tomarem dinheiro emprestado e impulsionar a economia, mas pode levar meses, né, para que os efeitos completos se filtrem. Dependendo, não é nem meses, dependendo é anos, isso aqui, dependendo da situação. Tá? Dependendo da forma que está ali, é anos, não é meses. As preocupações com a fraqueza da economia dos Estados Unidos e a volatilidade do mercado se espalharam pelo mundo, embora a economia dos Estados Unidos ainda esteja crescendo e uma recessão esteja longe de ser uma certeza. É aquela velha história da especulação. O índice Nikkei, né, 225, caiu 5,8 pontos. Não, desculpa, 5,8%. Na sexta-feira, ele tem notado desde que o Banco do Japão aumentou as taxas básicas na quarta-feira. O aumento elevou o valor do iene em relação ao dólar americano, que pode prejudicar os lucros dos exportadores, sim, e desinflar o boom do turismo, sim, com certeza, porque o dólar vai render menos no Japão agora. E nisso aquela velha história, a pessoa que vem com dólar para cá, ela vai sentir a diferença, porque vai render menos. E nisso vai que, dependendo, tirar um pouco daquele entusiasmo do turismo, que o dólar está fraco, então vem para cá, gasta-se muito. Então, dependendo, a coisa vai dar uma desaquecida. E nisso pode ser que afete o quê? As empresas de turismo, etc., restaurantes aqui no Japão. Tá? Então, vida que se segue. Então, você vê que tem a alta, e como é que se fala assim? Alta e baixa de dólar. Influencia muito? Influencia. Então, o importante é chegar num patamar ali de 6,5. Pô, sim. Só que 145 ainda está muito alto para o Japão, para chegar nesse 6,5. Tá? E o Japão ele tem nome. Então, o turismo não vai despencar muito por causa disso ainda. Porque o Japão tem nome. Se fosse um país perrela, era uma coisa, mas não é. O Japão tem nome. Por mais que alguém vai falar assim, ah, japonês, você está puxando o saco do Japão. Não, não tô. O Japão tem nome, pô. Eu vou negar o quê? Eu vou colocar uma venda nos meus olhos e falar assim, não tem, vou ser negacionista? Pô. Né? Não tem como. Tá? Tem nome, tem nome. O Japão é bom pagador? É. Deu calote? Não que eu saiba. Então, tem muitas coisas que favorecem o Japão. E nisso, e tem aquela ideia também do samurai, ninja, etc. Que nisso acaba, como é que se fala assim, trazendo os mangás, né? Aquela imaginação em relação ao Japão, etc. E nisso as pessoas querem vir para cá por causa do que? Nome Japão. Querem ver como é que é a arquitetura e etc. Aquela coisa que causa fascínio. Tá. Para quem está aqui já não tem esse fascínio todo porque já visitou uma boa parte, já conhece, dependendo dos locais, é mais do mesmo. Então já perdeu esse tipo de fascínio. Mas para quem nunca veio, como é que se fala assim, vem pela primeira vez, o cara fica maravilhado com determinadas coisas. Eu me lembro da sensação da primeira vez que eu pisei no Japão, até hoje. Eu lembro da primeira música que eu escutei no aeroporto. Para vocês terem ideia. Isso assim, a primeira vez que eu vim para trabalhar, porque eu tinha vindo antes, que minha mãe morava para cá, né? Eu fiquei um certo tempo com ela, só que não a trabalho, né? Assim, entre aspas. Mas a primeira vez que eu vim a trabalho, assim mesmo, assim, a primeira vez que eu pisei aqui no Japão, ó, só para vocês terem uma ideia, foi com aquela música do Spitz com o nome Nagisa. Tá? Eu lembro que eu escutei essa música como é que se fala, no aeroporto, ainda me chamou muita atenção essa música. Então você vê que tem coisas que causam sensações que a gente guarda, nós guardamos certas sim, e o Japão ele causa isso nas pessoas. Tá? Querendo ou não. Mas, vida que segue, tem gente que não vai concordar isso comigo, porque já ficou tão frustrado com o Japão, que não sei o que aquela coisa boa se perdeu. Só fica guardando coisa ruim, pô. Não guarda coisa ruim não, pô. Quem guarda coisa ruim é fossa. Né? E você vê que nem na fossa tudo é ruim, porque aquilo ali serve de adubo também. Tá? Mas continuando aqui. O Nikkei, né? Caiu, parará. Vamos lá. Na segunda-feira, no caso hoje, né? O dólar estava sendo negociado a 145,50 ienes. Isso bem abaixo do nível de mais de 160 ienes de algumas semanas atrás.
Mas devido a que aquilo que eu já expliquei antes, que eu já havia especulado que ia acontecer e aconteceu. Que eu havia previsto ali. Então tem que se tomar cuidado, sim. Mas dá para prever as coisas? Dá. Só que é aquela velha história. Estudo e experiência de campo. Você vem treinando aos poucos, fazer análise de mercado, e com isso você vai conseguir fazer certas análises que eu consigo fazer. Por isso que minhas previsões aqui no canal geralmente são assertivas. Tá? Uma ou outra ainda deixa escapar assim, como é que faz assim? Eu perco, mas é muito pouco no que eu costumo acertar. Então você vê que eu acertei de novo, deu isso aqui, e falo para você, agora é a hora. Tiver grana, não tenha dó, invista. As ações chinesas caíram na sexta-feira, com os investidores mostrando decepção com os esforços mais recentes do governo para estimular o crescimento por meio de várias medidas fragmentadas, em vez das esperadas infusões de estímulo mais amplos, enquanto os índices de ações caíram mais de 1% na grande parte da Europa. É aquilo que eu falo, para você ganhar, alguém tem que perder. Não existe almoço de graça. Então, não tenha moralismo agora. Tá? Nesse momento, veja o que você acha que dá para você ganhar dinheiro ali, e ganhe. Só que, só vou dar uma dica aqui, tá? Só vou dar uma dica, um aviso. Tem aparecido no Facebook vários anúncios de brasileiros colocando empréstimos. Isso é ilegal aqui no Japão. Tá? Eu sei que dependendo, a pessoa vai entrar aqui no canal, vai falar assim, seu filho da puta, você está denegrindo meus negócios, que não sei o que. Mas é ilegal, isso é agiotagem, dinheiro você pode pegar emprestado só de grupos que é permitidos pelo governo. Porque o governo ele dá permissão para alguns grupos aqui no Japão, tá, fazerem um empréstimo. Porque tem todo o pagamento de impostos, etc. Então o governo permite. Mas esse grupo de brasileiro que está postando, eu tenho certeza que não tem, como é que se fala assim, esse aval do governo, essa autorização do governo. E para aquele que pegar um empréstimo, se acontecer alguma coisa, ele não pode chorar também, porque ele está sendo conivente. Ele está sabendo que o outro está fazendo coisa errada e ele está fazendo coisa errada junto. Então, se acontecer alguma coisa errada para um lado ou para o outro, não pode chorar. Não adianta nem ir na polícia, porque a polícia vai dar risada. Porque a polícia vai falar, você fez coisa errada. E é capaz da polícia até de autuar, em vez de autuar o agiota. Então, só toma cuidado, quem avisa amigo é, tá? Porque se você pegar dinheiro emprestado a juros, tem que ser a juros, tá? Aqui no Japão, de pessoas não credenciadas, se a pessoa quiser te extorquir depois, ela pode te extorquir e você não tem como ir na polícia, porque você está fazendo coisa errada. E pode ser que a coisa vire para o seu lado, porque você está sendo conivente com coisa errada. Você pode ir na polícia e alegar, eu não sabia, beleza, até você provar que você realmente não sabia, vai te dar dor de cabeça. Tá? Então, só tome cuidado. Quem avisa, amigo é. E já aviso, se vier me encher o saco falando sobre isso, eu já vou banir do canal. Tá? Não tem conversa nesse ponto, porque coisa errada é coisa errada. E eu já estou avisando para vocês evitarem de cair em coisa errada. Eu falo assim porque a situação não está legal, dependendo das pessoas estão cada vez mais sem dinheiro. Tá? E pode ser que caiam em enrascadas de juros de empréstimos. Então, tome cuidado, tome muito cuidado. Tá? Mas é isso aí, família. Eu vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo te ajude de alguma maneira a você a ter tomada de decisões em relação a investimentos. Tá? De alguma maneira. Seja na parte financeira, certificações, no caso fazer cursos, etc. Ou mesmo na abertura do negócio. Mas faça. Faça e aproveite. Tá? Aproveite essas ondas assim que dá para fazer dinheiro. Tá certo? E um abraço e mais do